Irmãos, nós continuamos no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos e hoje nos versículos 14 a 23, Jesus diz que não é aquilo que entra, ou seja, aquilo que vem de fora que torna o homem impuro, mas é aquilo que sai do interior, ou seja, que sai do coração do homem que torna este homem impuro. E para meditarmos isso, irmãos, nós precisamos recordar que Deus, lá no Antigo Testamento, ele quis ir preparando o seu povo para a vinda do Messias, para que este povo fosse se convertendo, fosse se transformando, fossem obedecendo, fossem ficando obedientes, para que quando chegasse o Messias prometido, eles então estivessem dóceis para escutar a sua palavra e as pôr em prática, para escutar os seus ensinamentos com atenção, para se tornarem verdadeiros discípulos do Messias, que nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Pois bem, e a forma para ir guiando e transformando este povo utilizada por Deus foi através das leis, dos mandamentos, para que, obedecendo as leis dadas a Moisés, obedecendo aquela série de preceitos da lei de Moisés, o povo fosse se convertendo, fosse se transformando, fossem ficando os mais dóceis. E, inclusive, dentre estes preceitos, estava os alimentos que eram considerados impuros. E qual o significado disso? Era para ir conduzir este povo a uma obediência, uma docilidade à palavra de Deus. Esse foi o método utilizado por Deus no Antigo Testamento. E agora Jesus, ele veio no Novo Testamento, e então ele revela, ele esclarece que o que torna verdadeiramente um homem impuro não é aquilo que ele come, não é o que vem de fora, mas é aquilo que sai do coração, as más intenções, as coisas más que saem de dentro do homem. E irmãos, nós sabemos que Deus nos criou, que deu para nós um corpo e uma alma. Nós temos um espírito e nós temos a matéria, e ambos foram dados por Deus para nós. Ele é a raiz que sustenta o nosso ser, e ele nos fez bons, tanto o corpo quanto a alma. Porém, por conta do pecado, por conta da nossa natureza humana livre, que Deus nos deu a liberdade para amá-lo, isso não é imposto a nós, nós temos o livre-arbítrio. Por conta deste livre-arbítrio que nós nos afastamos de Deus com os nossos pecados. E uma vez que nós nos afastamos do Senhor, o que acontece? Nós rompemos com aquele que nos sustenta com a sua misericórdia, aquele que é o nosso Criador e sustenta o nosso ser. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Uma vez que nós rompemos com aquele que nos sustenta, nós trilhamos um caminho direto para o precipício, um caminho de morte, um caminho de perdição, onde perderemos a nossa alma eternamente, caso não retomemos o caminho da vida, o caminho da verdade, que é o próprio Cristo. Dito isso, irmãos, o pecado, as concupiscências, as tentações, as provações, as nossas paixões desordenadas tendem a nos guiar para o caminho da perdição, tendem a nos retirar da união com o nosso Senhor Jesus Cristo, fazer-nos romper com aquele que nos sustenta. E nós estamos sob o jugo de Satanás nesse mundo, irmãos. Então é isso que torna o homem impuro, quando nós, com o nosso livre-arbítrio, nós sabemos o que é errado, mas ainda assim, por conta de todos estes fatores, nós aceitamos as consequências e deliberadamente praticamos o
o mal, as coisas más, ofendemos a Deus e nos afastamos daquele que nos sustenta, que sustenta o nosso ser, que nos dá a vida. Isso torna o homem impuro. Não aquilo que ele come, que ele ingere, que vai para o estômago e depois vai para fora. Não. É aquilo que sai do coração. É uma realidade espiritual. Tanto que o pecado, ele se iniciou com os anjos, seres espirituais criados por Deus, criados bons, mas que se rebelaram, que negaram a obedecê-lo. Então, nós também criados com nossa alma, nós temos a possibilidade de obedecer o Senhor, de reconhecer o seu amor, a sua misericórdia e amá-lo de volta com todo o amor que ele quer ser amado. Ou então, nós optamos pelo pecado, pela soberba, pela desobediência e rompemos com aquele que nos ama e nos sustenta, sustenta o nosso ser, sustenta a nossa vida. Irmãos, precisamos optar por Deus, termos o nosso olhar voltado para Deus, porque é apenas nele que nós encontraremos a vida eterna, e não só a vida aqui nesta terra, mas realmente a vida eterna, a eternidade contemplando o Senhor nos céus. Amém.